Sendo assim, fica já a pergunta: de onde que nós aprendemos que temos que contar o Homer? De onde que aparece isso? Quem inventou esse negócio? Então a resposta é: isso daí aparece no Tanar, isso aparece na Torá, ok? Então está escrito na Torá, eu vou aqui mostrar para vocês, fiquem aqui de olho na tela, eu vou dar aqui um share na minha tela. E aqui está no Sefer Vaikra, tá? Capítulo 23, versículos 15 ao 16, ok? Então, está escrito: Os fartem lachem, e vocês vão contar para vocês, mimaharat hashabat, do dia seguinte do Shabat, miyom haviachem et omer atnufa, do dia que vocês trarão o omer da tnufa. Sheva Shabbatot temimot tihiena ad maharat hashabat hashvi'it. 7 sábados completos ou inteiros serão até o dia seguinte do sétimo sábado. Tisperu hamishim yom. Contem 50 dias. Veikravtem minha hadashah la Adonai. E vocês vão oferecer uma nova minha, no caso um sacrifício, para Deus. Então, isso aqui está tá no hebraico. Essa tradução aqui, ela é minha, é uma tradução relativamente literal, e algumas palavras eu intencionalmente não traduzi. Então, contarão para vocês desde... Isso daqui é o quê? Só um contexto em cima do verso, tá? Isso daí estava se falando sobre Pessah, e temos agora essa mitzvah aqui sobre o Homer, tá? Então, vou ler aqui em cima da tradução em português e eu vou explicar primeiro o que está no Tanar. Então, como é que tá? E contarão... Esse e pode ser também no sentido de depois. Né? E contarão para vocês desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerem o Homer da Tnufa. Então, o que é esse Homer? Homer, tá? É uma medida antiga, é uma medida de volume, que esse volume seria o equivalente a 43,2 ovos, ok? Então, o quanto disso dá exatamente tem uma certa discussão, qual que é o volume disso. De todo modo, dá aproximadamente 1 quilo e 2/3 de quilo para alguns, chega um pouco mais para outros, mas isso daí é uma medida, e no caso, esse era um volume de farinha, que era de trigo, né, de grãos, que era usado para o Corban. Tnufá quer dizer movimento. Por quê? E aí nós temos que ir para o Talmud para entender exatamente o que quer dizer o Homer do movimento, o que quer dizer isso. E quando nós vamos para o Talmud, no tratado de Menachot, tá? Nós vemos o seguinte, que quando a pessoa trazia um sacrifício, alguns dos sacrifícios exigiam uma coisa especial, que era um movimento. Esse movimento ele era feito nas 4 direções, para cima e para baixo. Então, nós tínhamos sacrifício. Isso daí nós vemos um paralelo a isso quando nós estamos em Sukkot e fazemos movimento com as 4 espécies em Sukkot. Tá? Existe uma certa relação daí. Mas
No caso, quando trazia-se a quantidade de farinha da nova colheita em oferecimento ao templo, então se fazia também esse movimento. Então daí que tem em alguns, eu já vi algumas traduções, colocam o sacrifício do movimento, o Homer do movimento, da movimentação. Isso tudo está tá certo. Eu preferi manter o termo original, porque ele tem, na tradição judaica, uma acepção especial, não é qualquer tipo de movimento. Existe uma forma de fazer esse movimento e um simbolismo para ele. E isso daí claro, lembrando a vocês, isso daí é quando tínhamos o templo. Então, hoje não existe mais sacrifício também. Então, isso daqui é algo que está sendo dito quando se tinha o templo. E aí temos aqui, 7 sábados inteiros serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contem 50 dias. Ou seja, vocês vão, tá aqui, ó, são 7 sábados inteiros, ou seja, vão ser 7 semanas inteiras. E você vai ser o dia seguinte do 7º sábado, ou seja, o que está aqui se começou no sábado, então vão ter 7 semanas, vai terminar no sábado. Então contem aí 50 dias. E fala, e então ofereçam uma nova minhá a Deus, um novo sacrifício a Deus, e nesse dia é Shavuot. Ok? Então, quando você lê isso daqui estamos lendo o Pshat, tá? Quando nós lemos aqui, tá? E contarão para vocês desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerem o Homer da Tnufá. Então, primeira coisa que alguém vai se perguntar é, peraí. Como assim? Nós vamos contar. Ok. O que nós vamos contar? E contarão. E tá isso daqui, até aqui, essa parte toda aqui que eu assinalei é um verso. Tá? E essa parte daqui é outro verso. Então, quando nós olhamos aqui, bom, vão contar o que? Vão contar 50 dias. 50 dias a partir de quando? Então, desde o dia seguinte ao sábado. Aí eles vão falar, opa, peraí, mas nós não começamos a contar após o sábado. Nós contamos após Pêssar. Então, Pêssar é como se fosse o dia 0, e no dia logo depois de Pêssar, que é o dia que o Homer é trazido e que nós contamos, porque aqui está escrito sábado. Então, isso daí dá para fazer uma aula inteirinha sobre essa questão da exegese do Tanar, mas não é o foco aqui. O que é relevante de dizer no momento é o seguinte, é que a Torá oral, tá? Que vai explicar, por exemplo, o que é Homer, que vai explicar o que é Tnufá, vai também falar que, da mesma maneira que Yom Kippur é chamado de Shabat, Pessah, nesse caso, também é chamado de Shabat. Então, como a referência é Pessah, então aqui Pessah está sendo chamado de Shabat, querendo dizer, nós vamos contar no dia seguinte depois de Pessah. Tá? Então, está aqui na Torá falando, olha, vamos contar, parafraseando, tá, o que está aqui nesses 2 versos, e contarão e vocês têm que contar a partir do dia seguinte depois de Pêssar, que é o dia que se traz o Homer. Então vocês vão ter que contar a partir do dia seguinte depois de Pêssar 7 semanas. E no dia seguinte do final da 7ª semana, que vão dar 50 dias, vai ser vocês vão trazer um novo sacrifício, e aqui no caso vai ser Shavuot. Ok? Então aqui nós vamos ter, onde está isso na Torá oral? Isso está no Tratado de Menachot também. Então, isso daí, com isso, vai explicar a origem bíblica, tá? A origem do Tanar
dessa mitzvah. E o que é interessante é que não são todos os rabinos que enxergam a mitzvah da contagem do Homer como sendo uma mitzvah separada da Torá. Tem quem conecte a mitzvah da contagem com a oferta do sacrifício em si. Mas o Maimônides, o Rambam, ele vai dizer no Sefer HaMitzvot, mitzvah positiva, número 161, ele vai falar, não, isso daqui é uma mitzvah da Torá. Sendo uma mitzvah da Torá contar o Homer, existe aqui uma coisa que se chama nafkamina. Tá? Nafkamina é o que sai disso. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, quando nós temos uma mitzvah que ela é da Torá, a obrigação para cumprirmos ela vai ser de uma forma, e certas leniências elas vão ser tratadas de um jeito. Quando é uma mitzvah que ela é derabanan, que ela é uma mitzvah rabínica, instaurada pelos sábios da época do Talmud, elas vão ter leniências de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, toda mitzvah da Torá, quando você está em dúvida se algo, por exemplo, se você vai cometer uma transgressão da Torá, e se há uma dúvida, tá? Existe um princípio na Halahá que diz Safek deoraita lehumbra. Então, numa dúvida de uma transgressão da Torá, você deve agir de maneira estrita. E Safek derabanan lekula. E numa dúvida de uma obrigação, no caso de uma dúvida se haverá uma transgressão de um decreto dos sábios, você pode agir de maneira leniente. Mas isso daí nós iremos ver daqui a pouco. Então, o foco aqui temos aqui a mitzvah de Sefirat HaOmer, da contagem do Homer. Ela aparece no Tanar, está escrito aqui para vocês, e agora nós iremos ver como essa mitzvah ela foi trazida pelos compiladores da Halahá. Por quê? Essa mitzvah ela vai aparecer também no Tratado de Menachot, tá? E os compiladores da Halahá, como o Maimônides sendo um dos primeiros e certamente o primeiro que fez uma compilação tão extensa de todas as mitzvot da Torá, ele escreve isso no Sefer HaMitzvot, que é um livro que ele faz a contagem de todas as mitzvot com as explicações. É um livro que ele escreveu em árabe. Tá? Existe uma excelente versão, tá até aqui na minha mão. Vocês podem ver. Não sei se a resolução fica muito boa, mas ela é uma edição bilíngue com a tradução do Rav Yosef Kapar, que foi um rabino iemenita que se dedicou a vida inteira para os escritos do Maimônides. Ele tinha uma tradição de família que passou-se de geração após geração, manuscritos do punho do próprio Maimônides, inclusive do Mishneh Torah, inclusive com correções do próprio Maimônides. Esse material ele foi publicado. Você tem como comprar livros que foram impressos em cima desses manuscritos, que estão certamente dos mais valorosos, porque você tem ali correções diretas do Maimônides. E o Yorav Kapach ele também traz inúmeros comentários à obra do Maimônides. Mas então, uma das fontes aqui, o Maimônides ele vai trazer, como eu falei, na mitzvah 161, mitzvah positiva 161, e ele vai também trazer no Mishneh Torah, o Shulchan Aruch também vai trazer, e nós agora iremos então passar para
vamos passar agora para o entendimento de como que os rabinos fizeram isso, tá? Então, vamos lá.